Planeta Terra 2026, tu abres as notícias e és bombardeado, a esquerda diz isto, a direita quer aquilo, mas já paraste para pensar que a tua visão de mundo, os teus valores e até a tua liberdade estão reféns de um acidente de logística com mais de 200 anos? Dizem-nos que ser de esquerda é o progresso, ser de direita é o atraso, e é uma mentira conveniente, uma narrativa preguiçosa que serve para nos manter a discutir rótulos enquanto o Estado nos limpa os bolsos. Sabias que a tua bússola política nasceu literalmente de onde um grupo de homens de peruca decidiu sentar o rabiosque numa tarde em Paris? E o que hoje chamas de justiça social tem o mesmo ADN de um movimento que resolveu os seus problemas a cortar cabeças na praça pública. Está na hora de parar de repetir a lenga-lenga que te ensinaram na escola primária da ideologia. Vamos rasgar a página dos rótulos e mostrar que a verdadeira luta não é entre lados de uma sala, mas entre quem quer a tua liberdade e quem quer ser o teu dono. Se estás farto de ser tratado como um peão num tabuleiro que já nem existe, fica por aí, porque esta é mais uma Página Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like, o teu comentário e partilha este vídeo, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas e a continuar com este trabalho. E não te esqueças, este vídeo tem uma versão estendida e tudo o que precisas de fazer é juntar-te aos membros aqui do nosso canal do YouTube, ou então podes-te juntar ao Viriatis Premium em viriatis.pt/de-Sousa-Viegas. Ora bem, vamos lá parar com a mania de que direita e esquerda são conceitos metafísicos que desceram dos céus gravados em tábuas de pedra. A verdade é muito mais comum e honestamente é um bocado ridícula. Tudo começou com um problema de cadeiras. Estamos em 1789, em plena Revolução Francesa. Imaginem o cenário. A Assembleia Nacional Constituinte está reunida para decidir o futuro da França. Não havia partidos políticos como os que conhecemos hoje, com logotipos bonitos e marketing digital. O que havia era uma sala cheia de homens de peruca a gritar uns com os outros. E como é que eles se organizaram? Por instinto geográfico. À direita do Presidente da Assembleia sentaram-se os que queriam conservar a ordem, a tradição e a autoridade do rei. Eram os que achavam que se vais mudar um país com séculos de história, convém não partir a loiça toda pelo caminho. Do lado esquerdo sentaram-se os revolucionários, os que queriam virar o Estado do avesso e começar o ano zero da humanidade. Portanto, na sua gênese, a direita era o partido da ordem e a esquerda era o partido do movimento. Não era sobre economia, não era sobre quem paga mais impostos, era sobre a velocidade da mudança e o respeito pelos que vieram antes de nós. Hoje em dia, as pessoas usam estes rótulos como se fossem identidades biológicas, mas esquecem-se que isto nasceu de um mero quem se senta onde. Se o presidente daquela mesa tivesse decidido sentar os deputados por ordem alfabética, hoje se calhar estávamos a discutir se és letra A ou letra Z. O problema é que este acidente de sala de aula tornou-se uma prisão mental. Criou-se a ilusão de que o mundo se divide perfeitamente em dois campos opostos, quando na verdade a realidade é muito mais cinzenta do que o preto e branco de um parlamento francês do século XVIII. Em agosto de 1789, a lua de mel da Revolução acabou e a realidade bateu à porta. O debate que realmente separou o joio do trigo aos utópicos dos conservadores foi o chamado veto real. A pergunta era simples. O rei deve ter o poder de dizer não às leis aprovadas pela Assembleia? Deve haver um travão de emergência no sistema? Ou a vontade da maioria? Ou de quem grita mais alto na rua? É absoluta e sagrada. À direita sentaram-se os que defendiam o veto absoluto. Estes homens não eram necessariamente fãs fervorosos de um rei tirano, mas eram realistas. Eles percebiam que uma democracia sem limites transforma-se rapidamente numa ditadura. Eles queriam que o rei fosse o equilíbrio, o elemento de continuidade que impedia o país de se atirar de um penhasco legislativo a cada segunda-feira. À esquerda sentaram-se os que queriam o veto suspensivo, ou de preferência, veto nenhum. Para eles a tradição era um simples cadáver que impedia o progresso. Se a Assembleia decidisse que a partir da manhã o sol nascia ao oeste, o rei não tinha nada que se meter. Foi aqui que a direita se tornou sinónimo de prudência e a esquerda sinónimo de ruptura. E aqui está o pulo do gato. Este debate sobre o veto é a base de tudo o que vês hoje. Quando ouves alguém a dizer que as instituições têm de ser respeitadas, está a falar à direita
direita, a de 1789. Quando ouves alguém dizer que o povo quer e as leis têm de mudar já, custe o que custar, está a falar a linguagem daquela esquerda original. A ironia é que Luís XVI acabou por aceitar o veto suspensivo, tentando agradar a todos. Acabou na guilhotina na mesma, porque, como vamos ver, para a esquerda revolucionária nenhuma concessão é alguma vez suficiente. Vamos lá tocar na ferida da modernidade, a palavra progresso. Se a direita de 1789 era o travão, a esquerda era o acelerador. O problema é que, algures no caminho, a esquerda apropriou-se da ideia de que mudar é, por definição, algo bom. Criaram este culto da mudança perpétua, onde o amanhã tem de ser radicalmente diferente do ontem. Caso contrário, estamos a retroceder. É uma armadilha semântica brilhante. Se tu te chamas a ti próprio progressista, estás implicitamente a dizer que quem não concorda contigo é retrógrado ou reacionário. É como se a história fosse uma escada rolante que só anda para cima e eles fossem os únicos que sabem onde fica o topo. Mas esta é a página que precisamos de rasgar. Nem toda a mudança é evolução. Se eu estiver à beira de um precipício e der um passo em frente, eu mudei de posição, eu avancei, mas o resultado não é o progresso, é a minha morte. A esquerda original de 1789, influenciada por uma confiança cega na razão humana desregrada, achava que podia redesenhar a sociedade, como quem desenha uma máquina. Ignoraram que a sociedade não é uma máquina, é um organismo vivo, com raízes, tradições e equilíbrios frágeis que demoraram séculos a formar-se. Para esta mentalidade, a tradição não é sabedoria acumulada, é apenas um obstáculo ao tal progresso iluminado. É por isso que vês esta obsessão em destruir estátuas, mudar nomes de ruas ou até reescrever o dicionário. Para eles, o passado é um erro que precisa de ser corrigido. O conservador, a direita original, olha para uma cerca no meio de uma estrada e pergunta: por que é que esta cerca está aqui? O progressista, à esquerda original, diz: eu não vejo utilidade nesta cerca, vamos deitá-la abaixo. O problema é que quando deitas a cerca abaixo descobres, tarde demais, que ela servia para impedir que uma manada de touros te passasse por cima. Se recuarmos a 1789, a divisão era clara: queres ordem ou queres caos? Queres o rei ou a guilhotina? Mas hoje, se tentares usar essa régua para medir a política moderna, vais acabar com um nó no cérebro. A verdade é que os rótulos de direita e esquerda tornaram-se uma espécie de pronto a vestir ideológico, que já não serve a ninguém. Antigamente dizia-se que a esquerda era o lado dos trabalhadores e a direita o lado das elites. Pois bem, olhem para o mundo hoje. Tens a esquerda caviar, que vive em condomínios de luxo e defende os interesses das grandes corporações tecnológicas enquanto ignora o operário que perde o emprego. E tens uma direita que em muitos países é a única que ainda fala para o trabalhador comum sobre a soberania e fronteiras. Os eixos mudaram. Já não estamos a discutir apenas onde nos sentamos na Assembleia, estamos a discutir algo muito mais profundo: liberdade versus autoritarismo. Hoje em dia tu podes ter uma esquerda autoritária, que são aqueles que querem usar o Estado para policiar a tua linguagem, o teu consumo e até o que podes pensar nas redes sociais. E temos também uma direita libertária, aqueles que só querem que o Estado lhes saia de cima das costas e os deixe produzir em paz. O perigo de continuarmos agarrados a estas palavras é a preguiça intelectual. É muito fácil dizer: ai, isso é coisa da esquerda, ou ai, isso é conversa direita, para evitar discutir os factos. O sistema está a adorar esta divisão, porque enquanto nós andamos às cabeçadas por causa de rótulos vitorianos, a elite continua a fazer a sua gestão desastrosa e a cobrar-nos valores astronómicos em impostos. A bússola está partida, porque o mundo não é um parlamento francês do século XVIII. O verdadeiro combate de 2026 não é entre quem se senta à esquerda ou à direita do presidente, é entre quem quer a verdade nua e crua e quem quer continuar a viver na história da carochinha das narrativas. E assim, meus caros, rasgámos mais uma página. O que vimos hoje é que a direita e a esquerda não são mandamentos divinos, mas sim um acidente geográfico de uma sala em Paris que correu muito mal. Vimos que enquanto a direita nasceu para tentar pôr um travão na loucura, a esquerda nasceu com sede de uma utopia que, invariavelmente, acaba numa guilhotina, ao encontrou estatal absoluto.
Agarrarmos-nos a estes rótulos em 2026 é como tentar navegar no GPS com um mapa de papel rasgado do século XVIII. Vais acabar perdido e, muito provavelmente, a pagar mais impostos do que devias a quem te engana com palavras bonitas. Se este vídeo te ajudou a perceber que a política é muito mais do que o lado onde te sentas e que a verdadeira luta é entre a liberdade e o autoritarismo de quem quer mandar na tua vida, já sabes o que tens de fazer. Deixa o teu like, subscreve o canal e carrega nesse sininho para não perderes mais nada. Quero ver os comentários a deitar fumo. Ainda te sentes representado por estes rótulos ou achas que a bússola já deu o que tinha a dar? Partilha isto com aquele teu amigo que acha que o mundo se divide entre nós e os outros. E segue-me também nas outras redes, porque a conversa por lá é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta é mais uma página rasgada da história da humanidade, onde provamos que os rótulos podem até organizar uma assembleia, mas são as ideias livres que constroem uma civilização.